Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio dessa nova safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobache, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, André, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. É sempre um prazer para a gente poder compartilhar informações aqui da safra sul-mato-grossense com vocês. Muito boa tarde. André, os trabalhos de plantio já começaram aí no estado. Conta pra gente como é que está esse início de atividades de semeaduras aí no Mato Grosso do Sul. Exatamente, começou do jeito que a gente gosta, calmo, tranquilo e com bastante chuva, né? A gente tem aí, nesse primeiro levantamento do projeto SIGA para a safra 22-23, algo em torno de 2% semeado. Bom para dar aquela desenferrujada máquinas, né, Guilherme? Começar aí de uma maneira bem calma e outra, né? O que a gente colocou na terra choveu em cima, isso que é o mais importante, o mais animador. E aí, André, pensando nas previsões, nas expectativas de vocês para essa safra. Começando pela área cultivada, o que vocês estão esperando? Pode ter aumento de área com relação ao ano passado? Sim, Guilherme, a gente tem também aí um aumento na casa de 2,5%, não deve passar disso, né? Muito freado em função dos custos de produção. O produtor aí está experimentando custos acima de 26% mais caros em relação à safra passada. Mas a área cresce, né, como eu disse, em torno de 2%, ficando aí em 3.850.000 pela primeira expectativa da ProSoja, que deve até ser revisada ao final da semeadura, mas a gente não acredita que tenhamos muito mais expansão além disso. E pensando na produção e produtividade, o que vocês estão esperando como meta para esse ciclo 22-23? Olha, em relação à produção total, a gente espera que fique acima dos 12 milhões de toneladas, né? Isso porque a gente coloca uma expectativa de produtividade para esse ano acima das 50 sacas, porém a gente não faz aí uma expectativa de recorde de produção, né? Como foi o ano retrasado, aí, 62 sacos por hectare. A gente veio de uma safra bastante complicada. A safra passada foi uma frustração de safra importante para o Mato Grosso do Sul, né? Ficamos abaixo de 40 sacos. E para esse exercício aí, a gente estimou 53,4 sacas de produtividade, o que gera esses 12 milhões e 300 mil toneladas de grãos aí para a próxima safra no Mato Grosso do Sul. E André, a gente comentou, né, do plantio ainda em 2%, trabalhos calmos, tranquilos. Quando é que a gente deve ter uma intensificação nesse plantio aí no estado? Isso, na verdade, esse dado de 2%, a gente fala em função dos últimos levantamentos, né? Até pode estar até abaixo disso, é porque a gente fez aí o primeiro apanhado da safra, mas realmente o trabalho está bem calmo ainda, bem lento em função dessas chuvas. Muitos produtores não conseguiram ainda terminar suas dessecações e agora a gente tem uma previsão de chuva até o final dessa semana. Semana que vem, alguns dias, em algumas regiões ainda tem previsão de chuva, e aí depois que deve dar uma firmada no tempo. Então, a produtor não está reclamando, está inclusive agradecendo as chuvas que estão dando, mas a gente vai assistir aí uma marcha mais acelerada de semeadura em meados de outubro, aí, né, na primeira quinzena de outubro deve dar uma melhorada nesse tempo e a gente deve ver essa expansão da semeadura acontecer. E André, claro que a gente sabe, né, que é complicado falar de clima, ainda mais a gente estender essas previsões, mas olhando hoje para os mapas, para as previsões, a gente deve ter uma safra mais tranquila nesse ano ou já tem alguma preocupação no radar? Na verdade, o que aconteceu é que a gente estava muito preocupado em função de que tinha sido confirmado um laninha bastante presente no Mato Grosso do Sul esse ano, né, o que repetiria o cenário da safra passada, que foi realmente muito difícil para nós. Os meteorologistas sinalizaram aí, no último grande estudo que fizeram para a safra,
que a gente deve ter a presença do Laninha, mas que ele tende à neutralidade ao final do ano e na virada do ano ele fique bem mais neutro, né? Então acontece aí uma normalização do regime pluviométrico, e essas chuvas do início de setembro, elas estavam previstas já, não com essa abundância, né? Porque a gente vê aí, aqui eu estou na região de Ponta Porã, Antônio João aqui, choveu mais de 90 milímetros já, né? Não tinha essa abundância de chuva, mas elas estavam previstas aí para o final de setembro, como realmente aconteceram. Então, para a gente é uma notícia muito boa, porque permite a finalização das dessecações, o início da semeadura com qualidade, né? São chuvas que estão permitindo aí a umidade encontrar, né? Da superfície com a subsuperfície, e fazer com que essa soja enraize bem. E aí é torcer para realmente a meteorologia estar correta e essa neutralidade do Laninha acontecer, porque daí os períodos de chuva que a gente mais precisa, que é no enchimento de grão, vão consagrar aí um recorde de safra para essa safra 2022-23 no estado. E André, olhando agora para o lado do mercado, como é que o produtor sul-mato-grossense entra nessa nova safra? As vendas já avançaram ou a opção tem sido segurar um pouquinho essa comercialização? A opção tem sido segurar, viu, Guilherme? A gente tem percebido uma volatilidade de preço que não era comum até o ano passado. Então a gente tem assim uma volatilidade em função de câmbio, volatilidade em função de Chicago. Às vezes a gente vê câmbio baixando e os preços pagos para a gente no Mato Grosso do Sul subindo, e às vezes ao contrário, como aconteceu essa semana mesmo, né? Chicago subiu, o dólar subiu e os preços do Mato Grosso do Sul acabaram descendo. Então, assim, não é uma situação muito comum para a gente, sabe? E isso faz com que o produtor fique na defensiva e não faça negócio. Então, realmente, a comercialização está mais de 20% atrasada em relação ao mesmo período no ano passado. E até, né, André, diante desses custos de produção tão elevados, como você destacou agora há pouco, 26% acima da safra passada, esse cuidado na comercialização vai ser importante para garantir rentabilidade, né? Com certeza. Cuidado na comercialização em função do seguinte, viu, Guilherme? Muitos produtores fizeram algumas travas aí o ano passado e os preços dos insumos acabaram caindo um pouco, né? Porque a gente estava numa situação mais complicada, né? A guerra um pouco mais trazendo mais insegurança para o produtor, um cenário pós-pandemia aí também trazendo bastante insegurança. Então a gente com uma ameaça de quebra de fornecimento, e os preços estavam mais inflacionados do que agora, que a gente já está vendo uma normalização, e aí os preços estão voltando aos patamares antigos, né? E isso faz com que o produtor tenha que ter o pé no chão, faça bastante as suas contas, porque se ele fechar num patamar de preço que não pague uma boa relação de troca no futuro, ele pode estar sacrificando a margem do negócio dele, né? Então é muito importante que ele saiba o que fazer agora nessa hora aí de pré-semeadura, aí do início da safra de 22-23. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário inicial de safra de soja aí no Mato Grosso do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Realmente, Guilherme, o recado que fica é que nós estamos começando uma safra bastante diferente, né? Uma safra incomum aí no estado, né? Puxada por altos custos, puxada por uma incerteza aí desse mercado, que é uma volatilidade que a gente não estava muito acostumado até então, né? A inflação, juros mais altos para a tomada de crédito. Então, assim, produtor sul-mato-grossense, assim como todo produtor aí brasileiro, está numa condição completamente diferente do que era acostumado a trabalhar. Então, o que a gente recomenda nessa hora é cautela, cautela na aquisição de insumos, cautela na aquisição de maquinário, cautela na aquisição até de terras e equipamentos, né, de investimentos, porque às vezes a gente, impulsionado pelo otimismo que é característico do produtor, a gente acaba fazendo negócios que depois lá no futuro, né, negócios de longo prazo, acabam não sendo tão viáveis assim. Então a gente pede para que o produtor acompanhe nossos boletins de custo,
acompanhe nossos boletins de preço pago ao produto, acompanhe nossos boletins meteorológicos, todos disponíveis em nossas redes sociais e no site, para que a gente sempre fique antenado e façamos um melhor negócio com a melhor safra do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra aí no estado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tudo de bom, Guilherme. Conte com a gente, é sempre bom compartilhar informação com vocês. Esse, o André Figueiredo Dobache, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as perspectivas iniciais para a safra de soja 22-23 lá no estado sul-mato-grossense. O André destacando que os trabalhos de plantio já começaram, neste momento cerca de 2% das áreas já semeadas e um cenário bastante chuvoso, o que atrasa um pouquinho essas atividades de plantio, mas é bastante benéfico para a umidade do solo e para a projeção do restante do ciclo. A expectativa é de que daqui 2 semanas essas chuvas deem uma amenizada e aí sim esse plantio possa deslanchar lá no estado, que tem boas expectativas para a produtividade e para a produção. André trazendo os números estimados pela ProSoja MS de mais de 12 milhões de toneladas produzidas nesse ano, uma produtividade média de 53,4 sacas por hectare, bastante superior à do ano passado, que ficou apenas em 40 sacas. O estado do Mato Grosso do Sul sofreu bastante com as condições climáticas no ciclo passado, a temporada 21-22. André também trazendo destaques do lado do mercado, o produtor sul-mato-grossense entrando nessa safra com vendas 20% mais atrasadas do que anos anteriores, e bastante receoso com relação a custos, que foram 26% maiores do que os da safra passada, e volatilidade nos preços. Então até a recomendação da ProSoja MS para o produtor do estado é bastante cautela nas negociações, na aquisição de novos financiamentos, de novas compras, um momento de cautela e de acompanhar as movimentações do mercado antes de fechar novos negócios. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo o desenvolvimento dessa safra de soja lá no Mato Grosso do Sul e também em todas as outras regiões do país. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like e também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.